Meu nome é Alice, sou uma mulher de 27 anos. Ontem à noite, organizei meu jantar de ensaio porque me casarei amanhã. No entanto, minha mãe está muito chateada por causa de um incidente que ocorreu no jantar, onde terminei expulsando minha irmã, Jennifer, do casamento após uma situação humilhante. Agora, estou questionando se realmente fui a vilã da história, como minha mãe está dizendo. Para que vocês entendam melhor, vou dar um pouco de contexto sobre meu relacionamento com minha irmã, Jennifer. Ela é 2 anos mais nova que eu e por algum motivo, sempre demonstra um ódio inexplicável por mim. Nunca dei a ela uma razão concreta para me odiar tanto, mas ela nutre essa raiva desde os 15 anos. Antes disso, não éramos próximas, mas também não éramos inimigas, pelo menos, ela não estava sempre contra mim. Meu pai costumava nos tratar igualmente e a repreendia quando ela me irritava. Minha mãe, no entanto, sempre teve uma queda por Jennifer, talvez por ela ser a mais nova. Sempre que brigávamos, minha mãe dizia para eu deixar para lá porque eu era mais velha e deveria ser mais madura. Eu pensei que minha mãe superaria esse hábito, mas não foi o caso. Jennifer e eu continuamos a brigar por anos, até que finalmente cortei relações com ela no meu último ano de escola. Naquela época, ela era popular e líder de torcida. Não sei o que aconteceu, mas, de repente, ela decidiu espalhar um boato desagradável sobre mim, arruinando minha reputação. Ela me incriminou pelo roubo de várias coisas que tinham desaparecido na escola. Durante um período, diversas meninas relataram furtos, e foi descoberto que o verdadeiro culpado era o novo zelador da escola, e não eu, obviamente. No entanto, antes dessa descoberta, Jennifer espalhou o boato de que eu era uma cleptomaníaca. Jennifer provavelmente alegou que eu estava fora de controle e começava a roubar dos outros na escola. Como ela era bonita e popular, o boato se espalhou rapidamente. Vocês sabem como as crianças podem ser cruéis, e isso resultou em muito bullying, xingamentos e uma fase terrível para mim. Cheguei a faltar à escola com frequência porque era mais fácil do que enfrentar toda a hostilidade. Chegou um ponto em que eu simplesmente não conseguia mais ignorar a situação. Decidi descobrir como o boato havia começado e, depois de perguntar por alguns dias, descobri que foi minha própria irmã que iniciou o rumor. Fiquei chocada com a crueldade dela. Eu poderia ter lidado com isso em casa, mas escolhi expor a situação publicamente no refeitório. Achei que era justo, já que ela me humilhou ao espalhar o boato. Fui até ela e perguntei se era ela quem estava espalhando o boato sobre mim. Ela teve a audácia de responder que sim. Isso foi o suficiente para eu perder a calma e começar a gritar com ela. Passei a expor seus segredos, gritando na cara dela sobre o tipo de boatos que eu poderia ter começado sobre ela. Se eu fosse tão patética quanto ela, nem precisaria inventar mentiras, poderia simplesmente falar a verdade. Revelei que ela havia traído seu ex-namorado com nosso primo há apenas 1 ano, e que os 3 decidiram manter isso em segredo para evitar constrangimento. Também mencionei como ela costumava flertar com o filho da governanta, que era 3 anos mais velho do que ela, a ponto de ele reclamar para nossos pais. O pior de tudo foi expor que ela nunca tomava banho durante as férias. Embora seja algo que muitas pessoas possam fazer, é extremamente vergonhoso ter algo assim anunciado na cafeteria diante de uma plateia de adolescentes. Depois que expus todos os segredos dela naquele dia, ela praticamente se tornou motivo de risada na escola. Não posso dizer que me senti mal por isso, pois foi ela quem começou o boato sobre mim, e eu apenas pus um fim nisso. Quando voltamos para casa, tivemos uma grande briga e dissemos coisas horríveis uma à outra. Estávamos prestes a partir para agressão física, mas nossos pais intervieram a tempo. Felizmente, nossos pais estavam lá para intervir no momento certo. Acredito que aquele tenha sido o último dia em que conversamos. Depois disso, começamos a ignorar a existência uma da outra, mesmo morando na mesma casa. Eu não a reconhecia, e ela me tratava da mesma forma. Fiquei aliviada quando finalmente me mudei para a faculdade alguns meses depois. Mesmo quando voltava para casa, não nos dirigíamos a palavra. Já se passaram 10 anos desde a última vez que nos falamos. Muita coisa mudou e ambas temos nossas próprias vidas.
após nos formarmos na faculdade, não queríamos mais nos ver? Visitávamos nossos pais separadamente para evitar encontros, mesmo durante as férias. Eu só via minha família depois que ela ia embora. Era um acordo tácito entre nossos pais, Jennifer e eu, e mantivemos isso por muito tempo. No entanto, há 2 anos, meu pai faleceu de um aneurisma no meio da noite. Estávamos todos juntos para o funeral, e esse evento forçou Jennifer e eu a deixarmos nossas diferenças de lado para estarmos lá para nossa mãe. Nos últimos 2 anos, começamos a nos encontrar durante as férias e tentamos conviver civilizadamente. Nas férias, voltávamos para casa juntas, e a convivência entre nós 3 era bastante estranha. Minha mãe tentava lidar com a situação da melhor forma possível. Eu estava apenas grata por ter meu noivo, Jacob, presente nos jantares de família para aliviar a tensão. Desde que meu pai faleceu, Jennifer e eu tentávamos, ao menos, fingir que nos dávamos bem por respeito à nossa mãe. Alguns meses atrás, quando fiquei noiva, minha mãe sugeriu que eu convidasse Jennifer para o casamento. Inicialmente, fui contra a ideia, mas Jacob me disse que seria uma boa oportunidade para reatar, já que haviam se passado 10 anos desde nossa última briga. Ele sugeriu que deixássemos as desavenças no passado e, apesar de achar a ideia um pouco forçada, concordei. Enquanto elaborávamos a lista de convidados, decidi incluir minha irmã. Não a convidei para outros eventos, como a festa de noivado ou o chá de panela, que eram apenas para amigos próximos e familiares íntimos, mas achei que seria apropriado convidá-la para o casamento. Quando Jennifer recebeu o convite, foi educada o suficiente para me agradecer e até comentou que não esperava ser convidada, mas estava grata por eu estar disposta a deixar o passado para trás. Eu não tinha motivos para desconfiar de seu comportamento, afinal, haviam se passado 10 anos desde o incidente no ensino médio, e pensei que todos já haviam superado aquilo. No momento, todos os meus convidados, incluindo meu noivo e eu, estávamos no hotel que escolhemos para o casamento. O hotel ficava um pouco distante da cidade, e estávamos lá há 2 dias. Na noite anterior, a maioria dos nossos convidados havia chegado, e fizemos uma recepção para todos que vieram de fora da cidade. Durante a festa de boas-vindas, percebi que Jennifer estava bastante sociável com todos e parecia estar se divertindo. Ela até tirou várias fotos comigo. Até aquele momento, eu me sentia bem com minha decisão de convidá-la. No entanto, tudo mudou na manhã seguinte. No meio da noite, meu noivo veio ao meu quarto e me mostrou uma carta que Jennifer havia enviado para o quarto dele. Como nossos pais são supersticiosos e acreditam que dá azar o casal ficar no mesmo quarto antes do casamento, estávamos hospedados em quartos separados, e o dele ficava em outro andar do hotel. Era por volta de 1h da manhã quando ele apareceu no meu quarto com a carta. A festa de boas-vindas havia terminado por volta de meia-noite, e depois disso, todos retornaram aos seus quartos. Jacob estava se preparando para dormir quando um membro da equipe do hotel trouxe a carta, dizendo que a senhora do quarto 306 havia enviado o número do quarto de Jennifer. Mesmo sem assinatura, sabíamos que a carta era dela. Eu estava prestes a ir para a cama quando Jacob começou a bater na minha porta. Quando deixei entrar, ele me entregou uma carta que eu reconheci imediatamente pela caligrafia característica de Jennifer. Soube naquele momento que algo estava errado. Jacob me contou que estava se preparando para dormir quando, há cerca de 15 minutos, um membro da equipe do hotel trouxe a carta, dizendo que a senhora do quarto 306 havia enviado. Mesmo sem assinatura, sabíamos que era de Jennifer. Parece que Jennifer subestimou o bom relacionamento que Jacob e eu temos, o que foi uma atitude bastante ingênua da parte dela, considerando que estamos prestes a nos casar. A carta começava com a intenção de manter o conteúdo em segredo entre ela e Jacob. O que estava escrito na carta foi chocante, mesmo para os padrões de Jennifer. Eu sabia que ela me odiava no passado, mas pensei que ela tivesse superado isso, especialmente depois do comportamento relativamente normal que ela vinha mostrando recentemente. Na carta, Jennifer detalhou nossa animosidade passada, mas de forma distorcida. Ela trocou nossos papéis, fazendo parecer que eu era quem havia começado a odiá-la sem motivo e que eu me empenhei em intimidá-la. Ela até mencionou o incidente do ensino médio,
alegando que eu era quem espalhava rumores desagradáveis sobre ela e que, só porque ela me desafiou publicamente, eu me senti humilhada e decidi cortar relações. Mas Jennifer não parou por aí. Ela inventou mais mentiras, alegando que, mesmo depois de eu ter parado de falar com ela, eu não a deixava em paz. Afirmou que toda vez que eu voltava da faculdade, eu tentava me aproximar do namorado dela, e que, eventualmente, o relacionamento deles terminou por minha causa. Disse que eu a traumatizei e que ter crescido ao meu lado foi um verdadeiro pesadelo. Na carta, Jennifer escreveu que a única razão para ter decidido comparecer ao casamento foi porque sabia que Jacob era um homem decente e merecia algo melhor. Ela acreditava que não podia deixá-lo arruinar sua vida se casando comigo, pois, segundo ela, mesmo que eu estivesse sendo simpática agora, em breve mostraria minha verdadeira natureza. O mais chocante foi quando mencionou estar disposta a fugir com Jacob se ele quisesse. Apesar de ter passado pouco tempo com ele, Jennifer disse que começou a se apaixonar por ele e acreditava que o destino havia nos reunido novamente para que ela pudesse encontrar Jacob. Ela terminou a carta dizendo que estaria esperando por Jacob no estacionamento após o jantar de ensaio, pois não queria ser vista por nenhum dos convidados e preferia discutir isso longe dos olhares curiosos. Jacob me contou que veio até mim assim que terminou de ler a carta. Ele estava visivelmente perturbado, ironicamente, eu acabei tendo que confortá-lo. Jacob começou a se desculpar profusamente, pois foi ele quem me convenceu a convidar Jennifer e a deixar o passado para trás. Eu não o culpo por isso. Deixe-me esclarecer, acho que qualquer pessoa em sã consciência teria feito o mesmo, considerando que somos adultos agora e estou prestes a completar 30 anos. Eu não queria alimentar mais o drama do ensino médio, mas era claro que Jennifer não havia superado isso. Jacob ficou chocado, mas eu estava furiosa porque ela havia fingido que tudo estava bem e tentou se aproveitar do fato de eu ter começado a confiar nela novamente. Percebi que, mesmo quando uma cobra muda de pele, ela continua sendo uma cobra, e era exatamente isso que Jennifer era. Decidi que ela seria exposta novamente e me asseguraria disso. Compartilhei meu plano com Jacob, e ele concordou imediatamente. Para ser sincera, ele estava tão enojado e assustado com o comportamento de Jennifer que não se importava com as consequências. Era realmente decepcionante, considerando que Jacob e eu estávamos juntos há 4 anos e todos sabiam o quanto eu amava. Parecia que essa era a forma de Jennifer de se vingar de mim. O plano que Jacob e eu elaboramos era relativamente simples. Depois de passar cerca de meia hora comigo no meu quarto, Jacob voltou ao seu quarto e fez uma ligação para o quarto de Jennifer. Ele disse a ela que estaria disposto a discutir a carta depois do jantar de ensaio, no estacionamento, conforme ela havia sugerido. Jacob lhe explicou que, em determinado momento do jantar, pediria um whisky com gelo, e esse seria o sinal para ela se desculpar e encontrá-lo no estacionamento 10 minutos depois. Na noite do jantar de ensaio, depois que todos receberam a sobremesa, Jacob pediu um whisky com gelo. Imediatamente, Jennifer pediu licença para usar o banheiro feminino, confirmando que nosso plano estava funcionando. Em vez de seguir com o plano, Jacob e eu nos levantamos e fizemos um anúncio sobre a carta e seu conteúdo. Todos ficaram chocados, mas não tínhamos tempo para uma explicação detalhada. Informamos que Jennifer estava esperando por Jacob no estacionamento e convidamos quem tivesse dúvidas a vir conosco para ver por si mesmo. Embora ninguém parecesse duvidar, todos seguiram até o estacionamento. Quando finalmente encontramos Jennifer, ela ficou atordoada por alguns segundos, como alguém pego de surpresa. Ao recobrar os sentidos, tentou fugir, mas já era tarde, todos sabiam a verdade, e nosso objetivo estava cumprido. O ambiente ficou caótico, com todos sem saber o que fazer. Pedi que todos voltassem para seus quartos, exceto minha mãe e os pais do meu noivo. Fomos até o quarto onde Jennifer estava hospedada. Tive que bater na porta várias vezes antes que ela finalmente abrisse. Seu rosto estava vermelho e manchado. Quando me viu, tentou me atacar, mas Jacob a segurou. Eu lhe disse que precisava sair imediatamente. Jennifer não respondeu, apenas voltou para dentro e começou a fazer as malas. Minha mãe entrou em pânico no quarto de Jennifer e, com a voz trêmula, perguntou:
Por que você está fazendo isso, Jennifer? Todos sabem que você nem tem interesse real em Jacob, você só estava aqui para causar problemas para sua irmã. Jennifer não respondeu, limitando-se a continuar arrumando suas coisas com pressa. Minha mãe, visivelmente angustiada, insistiu, por favor, me diga por que você está fazendo isso. O que você ganha com isso? Jennifer permaneceu em silêncio, focada em suas malas. Finalmente, após terminar de arrumar suas coisas, ela se levantou e, sem uma palavra, saiu do quarto, deixando um clima de confusão e desolação para trás. Depois que Jennifer se foi, não havia mais nada a fazer ou discutir, então os pais do meu noivo foram para a cama. No entanto, minha mãe nos deteve antes que Jacob e eu pudéssemos sair. Ela nos olhou com uma expressão preocupada e disse: eu entendo que vocês estão frustrados com o que Jennifer fez, mas não posso justificar a maneira como vocês agiram. Eu estava sinceramente confusa, pois na minha opinião, não havia feito nada tão grave, especialmente comparado ao que Jennifer estava tentando fazer. Perguntei à minha mãe: mas o que há de errado com o que fizemos? Eu achei que mostrar a verdade sobre Jennifer era a coisa certa a fazer. Ela respondeu: se você tinha um problema com o que estava escrito na carta, deveria ter lidado com isso de forma mais madura. Criar um espetáculo e humilhar Jennifer publicamente não foi a melhor maneira de resolver a situação. Você deveria ter confrontado ela em particular e a expulsado sem toda essa cena. Quando minha mãe disse isso, eu explodi de raiva. Você sempre esteve do lado de Jennifer e só se importou com os sentimentos dela, mesmo quando ela estava errada, eu disse, frustrada. Nunca me apoiou de verdade. Minha mãe tentou argumentar, eu admito que o que Jennifer fez foi horrível e que talvez eu não deveria ter te pressionado a convidá-la. Mas isso não significa que você tinha o direito de agir dessa forma. Você acha que eu deveria ter deixado isso passar? Eu respondi, com raiva. Será que realmente sou eu que estou arrastando o nome da nossa família pela lama? Você tem ideia do que ela fez? Então minha mãe continuou, foi muito infantil da sua parte envolver todos os convidados. Eles provavelmente acharam tudo muito estranho e agora só vão falar sobre isso. Você acabou arruinando seu próprio casamento. Naquele momento, eu estava tão focada em me vingar de Jennifer que não me importava com as consequências. Não me importo com o que você acha, eu disse, decidida. Eu fiz o que achei que precisava fazer. Depois disso, Jacob e eu voltamos para o quarto. Hoje, tivemos um intervalo entre o jantar de ensaio e o dia do casamento. Todos estavam livres para fazer o que quisessem. Conversei com minha dama de honra e algumas das madrinhas. Vocês acham que ainda estão falando sobre o que aconteceu ontem à noite? Perguntei. Com certeza, ainda está todo mundo chocado, respondeu uma das madrinhas. Mas, acredito que, com o tempo, a atenção vai se voltar para o casamento e o incidente vai acabar sendo esquecido. Pedi a opinião honesta das madrinhas sobre se eu tinha ido longe demais. A maioria delas disse que era minha escolha de como lidar com a situação e que, considerando o que Jennifer havia feito, não havia como exagerar na resposta. Especialmente quando lidamos com alguém como minha irmã. Minha mãe, no entanto, não falou comigo desde a noite passada, e eu me sinto estranhamente culpada pelo que fiz. Talvez ela estivesse certa, talvez eu não devesse ter tomado a situação em minhas próprias mãos e humilhado Jennifer novamente. Agora que penso nisso, foi um plano infantil, mas eu só queria que ela se sentisse tão mal quanto eu me senti. Não é minha culpa que ela foi imprudente o suficiente para escrever aquela carta para meu noivo. Voltando à minha pergunta, fui a vilã por humilhar minha irmã e expulsá-la do meu casamento depois que ela tentou sabotar meu relacionamento com Jacob. Eu ia me casar na manhã seguinte, mas arrisquei ficar com olheiras por ter ficado acordada até tarde da noite, mas eu precisava desabafar. Tive uma conversa com Jacob sobre o que estava acontecendo com minha mãe e também com amigos próximos. Alguns disseram que o que eu fiz foi um pouco demais. Mas muitos concordaram que, depois do que Jennifer fez, eu tinha o direito de retaliar, mas reconheci que poderia ter lidado com a situação de uma maneira melhor. De certa forma, minha mãe estava certa,
eu provavelmente não lidei com a situação da melhor maneira possível. No entanto, essa foi minha escolha. Talvez eu não precise ser politicamente correto o tempo todo. Às vezes, posso fazer o que quiser sem pensar nas consequências, mas isso não significa que não tenha que enfrentá-las. As consequências significaram que eu teria que resolver as coisas com minha mãe, porque ela estava chateada. Então, algumas horas atrás, Jacob e eu fomos ao quarto dela. Ela parecia um pouco chateada, mas, assim que nos viu, nos puxou para um abraço e disse que estava pensando em vir falar conosco. Antes que pudéssemos realmente dizer alguma coisa, ela nos puxou para dentro do quarto, sentou-se e disse que queria se desculpar pelo comportamento dela na noite anterior. Reconheceu que tinha pensado apenas na perspectiva dela, sem se preocupar em como eu poderia ter me sentido. Agora que ela teve um dia para refletir sobre isso, percebeu que o conteúdo da carta era escandaloso. Ela disse: "Filha, me desculpe por não ter percebido quanto isso te machucou. Eu entendo que Jennifer foi longe demais e que sua reação, apesar de extrema, veio de um lugar de dor. Prometo tentar ser mais compreensiva no futuro." Ela reconheceu que talvez eu não precisasse ter lidado com a situação do jeito que fiz, mas também entendeu que era minha vida e eu tinha o direito de fazer o que achava necessário. Se humilhar Jennifer me fez sentir vingada, então era minha decisão. Não era lugar dela me dizer o que fazer. Fiquei feliz que minha mãe tivesse chegado a essa conclusão por conta própria. Eu também disse a ela que ela tinha razão em alguns pontos e pedi desculpas por ter explodido com ela. Pensei que a conversa terminaria aí, mas ela continuou. Minha mãe disse que sentia muito por sempre ter ficado do lado de Jennifer quando éramos mais jovens, o que me deu a impressão de que ela sempre a apoiaria, não importava o que acontecesse. Ela me contou que, depois do incidente, cortou relações com Jennifer e planejava não falar com ela até que pedisse desculpas sinceras a nós dois. "Sinto muito por ter te feito sentir assim", disse minha mãe, com os olhos marejados. "Percebo agora que minhas atitudes passaram a impressão errada. Jennifer errou feio e precisa entender as consequências dos atos dela." Então, Jacob, minha mãe e eu tivemos uma breve conversa sobre o quanto estávamos animados para a manhã seguinte. Depois, voltamos para nossos quartos. Consegui me casar com Jacob na semana passada. Pensei que toda a questão com minha irmã estivesse resolvida, mas parece que não foi bem assim. Ela já tinha sido humilhada e expulsa do casamento, então literalmente não havia razão para ela voltar e tentar criar mais drama comigo. No entanto, ela continua insistindo. Desta vez, ela fez uma postagem no Facebook dizendo que a única razão pela qual sugeriu que Jacob fugisse com ela foi porque eu era uma pessoa terrível e ela queria dar a ele uma chance de ter uma vida melhor. Ela achava que estava fazendo a coisa certa. Também mencionou que Jacob aparentemente demonstrava interesse nela toda vez que eles se encontravam, o que obviamente é uma mentira. Eu confio em Jacob mais do que em qualquer outra pessoa e sei que ele nunca faria nada para quebrar essa confiança. Ele provou sua lealdade a mim mais de uma vez. Não entendo por que Jennifer ainda está tentando me fazer questionar isso. Quando ela postou isso, eu não consegui ver porque a bloqueei em todas as redes sociais. Alguns parentes tiveram que me enviar a postagem, mas eles também sabiam a verdade. Então eles imediatamente me defenderam assim que ela fez a postagem. Todos começaram a demolir Jennifer nos comentários, e as pessoas continuaram me enviando capturas de tela dela sendo completamente destruída na seção de comentários. Eu nem precisei fazer nada, só tive que sentar e assistir ao drama se desenrolar. Acho que ela não conseguiu continuar brigando com todo mundo e acabou deletando a postagem há cerca de meia hora. Jacob e eu não conseguimos parar de rir quando percebemos que ela teve que deletar porque ninguém estava disposto a acreditar nas mentiras dela. "Você viu isso?" disse Jacob, rindo enquanto me mostrava uma das capturas de tela. "Ela teve que apagar tudo. É inacreditável como ela continua tentando", respondi, rindo também. "Pelo menos agora todos sabem a verdade e estão do nosso lado." Nos abraçamos, aliviados por ver que, apesar das tentativas de Jennifer de criar caos, nossa confiança e apoio dos nossos amigos e familiares eram mais fortes.
Ela poderia tentar nos derrubar, mas sempre nos levantávamos mais fortes. Contudo, é triste porque, se ela pedisse desculpas a nós, poderia recuperar seu relacionamento com nossa mãe, a única pessoa que ainda aceitaria. Em vez disso, ela é tão teimosa que prefere continuar arruinando seu relacionamento com todos na família. Ela não só está prejudicando seus relacionamentos familiares, mas também está arruinando sua própria reputação ao fazer essas coisas estúpidas. Tenho certeza de que seus colegas de trabalho e amigos também podem ver essas postagens, já que eram públicas. Ela simplesmente não consegue parar de se fazer de boba, e neste ponto, nem sinto mais raiva dela, apenas pena. Não sei exatamente o que aconteceu para transformá-la em alguém assim, mas tanto faz. Só espero que ela supere isso logo, porque essa obsessão com outra pessoa simplesmente não é saudável. Muitas pessoas sugeriram que eu conversasse com minha mãe para descobrir o que exatamente aconteceu para minha irmã se tornar essa pessoa. Sinceramente, até eu fiquei curiosa para saber, já que, como disse, ela não tinha problemas comigo até os 15 anos. Algo deve ter dado errado nesse ponto para ela começar a ressentir-se de mim tão intensamente. Liguei para minha mãe algumas horas atrás para perguntar sobre isso, e ela me disse que não tem uma lembrança muito clara do que aconteceu. Mas, alguns anos atrás, minha mãe teve uma discussão semelhante com Jennifer. Na ocasião, Jennifer mencionou que estava cansada de ser constantemente comparada a mim. O problema é que eu não conseguia pensar em ninguém em nossa família que a comparasse comigo. Nossa família não era do tipo que fazia isso. Além disso, éramos praticamente iguais em muitos aspectos. Não era como se uma de nós fosse mais bonita ou mais atraente do que a outra, e até mesmo em termos de educação, estávamos em pé de igualdade. Minha mãe me contou que, aparentemente, quando Jennifer tinha 15 anos, ela estava namorando um garoto da minha sala. Ele insistiu para que mantivessem um relacionamento em segredo e a comparava constantemente comigo, provavelmente porque tinha uma queda por mim. E ele era o único que constantemente a comparava comigo. Lembro-me de tê-lo rejeitado várias vezes. Acho que isso causou algumas questões internas para Jennifer, que ela nunca conseguiu resolver, já que nunca me contou sobre o relacionamento que teve com ele. Então, ocorreu aquele incidente na escola, onde eu humilhei completamente, o que definitivamente não melhorou as coisas. As pessoas zombaram dela por vários meses depois, e até o garoto que ela estava namorando deixou após o incidente. Eu nem sabia disso, pois já tinha me formado. Todas essas coisas se acumularam, e Jennifer começou a ressentir-se de mim mais do que nunca. Eu só queria que ela tivesse falado comigo sobre o garoto que a comparava comigo. Talvez tivéssemos sido capazes de resolver as coisas naquela época, mas agora é tarde demais. Talvez um dia possamos esclarecer as coisas, mas, por enquanto, tudo o que posso fazer é sentir pena dela. Graças a Deus, Jacob e eu estamos partindo para nossa lua de mel em alguns dias. Talvez isso ajude a me distrair. Então, Jennifer fez tudo isso só porque Suez queria que ela fosse com Alice, já que ele não conseguia ficar com ela. Como Alice, sinto pena de Jennifer, pois ninguém deve ser comparado a outra pessoa ou se sentir inferior em um relacionamento por não ser quem o parceiro deseja. No entanto, Jennifer precisa assumir a responsabilidade. Em vez de conversar com a irmã sobre o problema, ela tentou arruinar a reputação de Alice no ensino médio, anos depois tentou destruir o casamento dela e, assim, acabou destruindo o relacionamento entre elas por um problema que Alice nem sabia que existia. Espero que Jennifer procure terapia para superar o ex, que provavelmente nem se lembra dela, e comece a se curar e a consertar seus relacionamentos com todos. Mas o que você achou da história? Você acha que Alice exagerou na vingança contra sua irmã Jennifer ou, se estivesse no lugar dela, faria a mesma coisa? Me deixe saber nos comentários. Dê seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado a todos por assistir até aqui.